Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria sobre aconselhamento pastoral e vamos falar um pouquinho sobre aconselhamento bíblico, a Bíblia e as fases, a Bíblia e as fases da vida, um guia para o aconselhamento bíblico, lá na nossa lição de número 6. É interessante quando nós falamos de aconselhamento bíblico que a própria expressão aconselhamento bíblico, ela deve ser uma constante em todas as fases da nossa vida, não é verdade? Em todas as fases da nossa vida. Não se deve esperar envelhecer para educar. O desenvolvimento humano é um processo contínuo. Então, logo, o aconselhamento bíblico, ele precisa ser a base para toda a nossa vida. E aqui o autor, ele vem falando sobre o conselheiro, ele deve estar atento, o conselheiro bíblico deve estar atento a todas as fases da vida. Ou seja, desde quando a criança, pastoreando e aconselhando criança lá na sua linguagem própria, na sua própria maneira de enxergar a vida, não é? Como a criança enxerga as coisas em seu entorno, ele precisa estar atento a isso. E aqui na página 170, ele vem dizendo algumas coisas com relação ao aconselhamento infantil. E ele diz o seguinte, quando você vai aconselhar ou pastorear, digamos assim, não é? A criança na igreja ou alguma coisa assim, ligada ao ministério infantil, ou você está trabalhando com crianças, você precisa estar ligado como? Na orientação aos pais, detectar situações antissociais da criança, comportamentos antissociais da criança. Você precisa também estar atento à depressão infantil, porque criança também tem depressão, e no desenvolvimento saudável daquela criança. Não tem como ministrar, não tem como aconselhar a criança sem estar atento ao ambiente familiar onde ela está inserida, tá bom? Não tem como, você precisa estar atento à família toda daquela criança. De onde ela vem, né? Qual é a vida que ela tem em família. Você precisa estar atento a isso. E aqui ele vem falando também com relação à adolescência e à juventude, né? Adolescência, o aconselhamento bíblico na adolescência está ligado a estar atento àquilo que os adolescentes hoje, a realidade do adolescente e do jovem também. Nós não podemos colocar dentro de uma forma o jovem de hoje como um jovem de 30 anos atrás, ou um adolescente de hoje e um adolescente de 30, 40 anos atrás, né? As coisas mudaram e os adolescentes e os jovens estão acompanhando essa mudança, né? Eles estão acompanhando essa mudança. E ele vem falando também a questão da fase adulta, você aconselhar o adulto e aconselhar também os mais velhos, né? Os mais idosos. Aí você precisa se preocupar. Quando chega na fase adulta, você precisa pensar, né? Observar a questão trabalhar problemas do adulto específicos da meia-idade, né? Ouvir com atenção. Queridos, na verdade, não é? O conselheiro, ele precisa estar atento mais em ouvir do que em falar. Essa que é a verdade. Ele precisa estar preparado para ouvir. E vai sempre acontecer aquela situação, isso acontece muito com o adulto, que ele vai querer ouvir uma solução da sua parte, você como conselheiro. E na verdade, enquanto conselheiros que somos, nós, vou usar uma expressão aqui, nós não podemos dar pitaco, né? Essa expressão antiga, pitaco. Não podemos dar pitaco na vida das pessoas. Nós não podemos dizer o que a pessoa precisa fazer ou tem que fazer. Cada um sabe de si. O que nós podemos fazer, enquanto conselheiros, biblicamente falando, é pegar a palavra de Deus e ali, dentro da palavra,
dar um direcionamento bíblico para aquela pessoa. É isso que a gente precisa fazer e é isso que a gente deve fazer, né? É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Agora, a decisão, o que fazer, sempre vai ser da pessoa. Sempre vai ser da pessoa. Na lição 7, ele vem falando sobre o conselheiro cristão, ser para fazer. Aí ele vem dizendo assim, requisitos indispensáveis ao conselheiro bíblico. Quais são os requisitos indispensáveis? E ele vem falando dos requisitos intelectuais, ou seja, baseado lá, ele pega o texto de 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Ali, esse texto, ele vem dando assim, dicas para o servo, para o ministério diaconal, mas que serve para cada um de nós como conselheiro. E ele vem dizendo assim, os requisitos indispensáveis. Primeiro são os requisitos intelectuais. E aí, baseado em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, ele vem dizendo quais são que base esses requisitos, quais são as bases desses requisitos intelectuais. Primeiro, apto para ensinar. O conselheiro precisa ter uma base do que é ensinar. Outra coisa, que governe bem a sua própria casa. Ele precisa ser um exemplo dentro da sua própria casa. Requisitos morais, outros requisitos, ou qualidades morais. Ele precisa ser irrepreensível, né? Ter uma vida onde ninguém possa olhar para ele e falar assim, como ele vai me aconselhar se o que ele faz é pior do que eu, né? Tipo assim, lembra daquela frase? Né? Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então isso não pode acontecer com o conselheiro bíblico. Ele precisa ser irrepreensível. E aqui ele vem dizendo outras, lá na página 176, dentro dos requisitos morais, ele vem falando, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, não de língua dobre, né? Provados, tudo baseado lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, tá bom? Requisitos espirituais, também se inclui aqui nesse texto, os requisitos espirituais, hospitaleiros, inimigos de contendas, não ganancioso, que ele tenha bom testemunho dos que são de fora, que eles tenham bom testemunho, tenha consciência pura, não maldizente, fiéis em tudo, adquirirão para si lugar honroso, muita confiança na fé em Cristo Jesus. Então esses aqui são alguns dos requisitos, né, que o conselheiro bíblico precisa ter. Aí aqui no final da página 177, ele fala algo assim bem interessante. Quais são os requisitos para ser um bom conselheiro pastoral? Deve reunir certos traços pessoais, tais como ser compreensível e sensível às necessidades, fazer uma escuta atenta, lembra que nós falamos de escutar, de ouvir? Atenta, ter bom relacionamento com a esposa e com as outras pessoas, ser provado em sua própria vida. Deve entender os motivos da natureza humana e da sua conduta. É importante que o conselheiro entenda a si mesmo e reconheça as suas imperfeições. Deve dominar os seus próprios desejos, seus sentimentos de culpa. Deve conhecer as técnicas de aconselhamento pastoral, isso que a gente já estudou lá atrás. Deve estar disposto a dedicar tempo ao ministério do aconselhamento e deve saber guardar segredos. O que a pessoa que está buscando um conselheiro mais deseja é que aquele que está aconselhando guarde para si aquilo que a pessoa falou. Não é verdade? Porque se a pessoa procurou, é porque ela confia. Então, a quebra de confiança, olha, é muito complicado. Então, aprender a guardar segredos. Se alguém te procurar para buscar um aconselhamento e pede, olha só, meu irmão, eu gostaria que o irmão guardasse isso para si, guarde para si. Guarde. Porque ela está buscando em confiança, porque ela confia em você, tá bom? E aí na última lição, a lição de número 8, né, nós vamos ver aqui como aconselhar, né? E aqui ele vem dizendo as dicas. É interessante que ele poderia colocar isso aqui
logo na primeira lição, mas ele resolveu deixar por último aqui. Como aconselhar? O início da conversação, né? Ou seja, não ser precipitado. A precipitação do conselheiro em dar respostas causa confusão na mente daquele que busca o aconselhamento. Ou seja, não se preocupe em ser precipitado. Não inicie a conversação sendo precipitado. Deixa a pessoa começar. A postura do conselheiro no início da conversação. Fale o mínimo. Fale o mínimo. Mantenha uma postura de acolhimento, né? Seja sensível. Está atento àquele momento da pessoa. Seja sensível. Mantenha uma postura de acolhimento. Fale o menos possível. Procure observar. Pontos de observação. Procure o grau de descontentamento que aquela pessoa está. Tá bom? Procure ser observador. Né? Aí aqui ele vem dizendo alguns pontos interessantes. Né? Dê liberdade para aquele que está sendo aconselhado falar. Dê liberdade. Quando você começa a observar, você está dando liberdade para que ele possa falar. Tá? Analise os dados, faça uma análise dos dados, avalie as condições pessoais daquela pessoa, né? As condições interpessoais do aconselhando, né? Procure definir um ponto sobre o qual vai se elaborar no processo do aconselhamento. Procure, dentro do que ele falou, pegar o ponto-chave daquilo que você vai trabalhar. Fazer um pré-diagnóstico. Cuidado com o pré-diagnóstico, não é? Você precisa primeiro ouvir para você fazer um pré-diagnóstico, não é? Faça um diagnóstico da situação, do que você entendeu naquela situação, tá bom? E nós temos uns outros pontos aqui que no próximo vídeo nós vamos estar falando, tá bom? Então fique atento aí ao próximo vídeo, a continuidade dessa aula.